Olá, hoje de volta, né? Hoje nessa quinta-feira, no mês de julho. Hoje é dia 9, hoje é dia 9 de julho de 2026. É o motivo da manutenção da impressora. Veja que foi impresso algumas folhas, veja como ficou essa sujeira, né? Ou seja, a impressora estava imprimindo e estava jogando tinta sobre as folhas, né? Às vezes não apresentava as cores, né, como deveria ser, como se tivesse sem tinta ou falhando tinta. Então veja, ó, situação, né? Esses pontos escuros, tinta que vazou, né? Eu imprimi muito conteúdo tentando entender o que estava ocasionando esta situação, né? Veja aqui, ó, várias manchas de tinta que estavam sendo jogadas sobre os textos que estavam sendo impressos. Então isso fica um material perdido, né? E havia momentos que ficava falhando como se estivesse faltando tinta, né? E jogando tinta fora por cima da folha. Aí vamos ver aqui a razão. O celular agora está imprimindo, né? Acho que ela está com a lateral aberta. Então qual era o motivo que estava ocasionando isso, né? Esse aqui, né, é o sistema de limpeza da impressora, né? Então essa mangueira aqui, veja, ela é conectada junto com essa, né? Certo que eu cortei, né? Tive que cortar. Qual o motivo? Quando estava funcionando, ela estava dando pressão de volta para a cabeça de impressão, né? Então ali, veja ali, aquele ponto colorido ali, é um ponto de descanso da cabeça de impressão. Então, no funcionamento da impressora, ela estava rodando, jogando ar de volta, né, para a cabeça de impressão. E como o sistema fica com sujo de tinta, jogava tinta na cabeça de impressão. Então, a cabeça de impressão, quando recebia tinta de volta, ela ia trabalhar jorrando tinta, né? E ao mesmo tempo ficava falhando. Tentei descobrir o motivo, né? Aí o que eu fiz foi cortar a mangueira, né? Esse sistema é para a limpeza da cabeça de impressão. Agora, no momento que eu quero limpar a cabeça de impressão, eu pego e conecto novamente a mangueira junto com a outra e ela faz todo o processo de limpeza, jogando a tinta para cá. Aqui não dá para ver, mas se desse para ver nesse pote, no funcionamento dela, ela fica jogando ar para dentro da mangueira, ou seja, esse ar que voltaria para cá, né? Lá para o sistema de limpeza. Então, eu deixei dessa forma, né? Não é recomendado, eu faço porque é minha impressora, tá certo? Então não ocasionou mais o problema, a impressão ficou de boa qualidade, né? Então estava dando tanto nessa impressora, né, quanto nesta daqui, né? Veja aqui, que eu botei dentro do copo. Então quando a impressora começa a funcionar, né, veja, ela faz borbulha de ar, né? Então isso voltava para a cabeça de impressão e jogava a cabeça de impressão suja, então ocasionava esse problema, né? Então fiz o corte, porém fiz porque é minha, né? Não recomendo fazer, né? Mas foi a solução do problema. Então essa daqui também vai ser feito o corte lá da mangueira, né? Agora, no momento que eu quiser fazer o processo de limpeza, eu pego e conecto novamente a mangueira, né, para fazer a sucção da tinta, né? Porque essas impressoras trabalham dessa forma. O bom dela é isso. Você quer fazer um processo de limpeza da cabeça de impressão, então você faz, né, no aplicativo da própria impressora, no computador, e ela faz a sucção da tinta da cabeça de impressão jogando para fora, né? Isso puxa a tinta e faz a limpeza, né? No caso aqui, se eu for fazer com a mangueira desconectada, não acontece nada, né? Porque ela não está puxando a tinta, né? Mas foi a forma que eu encontrei para esse problema. Está funcionando aí,
está aberto, eu vou fechar, depois organizar essas mangueiras e deixar assim por fora, para quando eu quiser fazer o processo de limpeza, numa falha de impressão, conecto novamente a mangueira uma na outra e faz o processo de limpeza, depois torno a tirar, né, para deixar da forma que está. Essa ali é água, né, então ela está puxando água por aqui e voltando de volta, né? Ela não está trabalhando seco, ou seja, está trabalhando sempre com água, né? Ou seja, o sistema de limpeza não está trabalhando vazio. Ela está puxando água daqui, jogando aqui, né? Porque se eu deixar dessa forma, ela vai trabalhar normalmente, como no outro. Veja, esse copo estava quase cheio de água, né? Então tá puxando daqui, ó, jogando lá para aquela outra vasilha ali, ó, né? Imagine essa puxada de água daqui para ali, seria também como uma puxada de tinta na cabeça de impressão jogando fora, né? Então aí já cria uma economia de tinta, né? Só vai ser desperdiçado tinta no processo de limpeza. E geralmente, quando ela está funcionando na impressão, no funcionamento dela, ou quando liga, ou quando ela está imprimindo, de vez em quando ela faz um processo de limpeza, né? Ou seja, ela puxa tinta da cabeça de impressão e joga fora, né? Então essa tinta que ela faria puxada, ela não vai fazer, somente quando eu for fazer o processo, né? Então dessa forma. Aí estão trabalhando normalmente, a impressão não ficou de qualidade, não sujou mais, né? Essa impressora ela usa tinta pigmentada, né? Já esta usa tinta corante, né? Que ela dá também pigmentada. É recomendado pigmentada para Epson? Não, a própria empresa da Epson diz que não, né? Que não é tinta própria para ela. Mas eu utilizo porque trabalho com material de impressão, de livreto, de envelope, material de texto. E a tinta pigmentada ela não borra, né, se você pegar com as mãos molhadas, né? Porém a tinta corante, qualquer gota d'água já perdeu o trabalho, né? Já perdeu o projeto. Tudo bem, agora ela tem uma qualidade de impressão boa, a tinta corante. Está sendo impresso aqui esse material porque é em papel fotográfico, né? Aí não tem esse perigo de borrar, né? Mas em papel normal não funciona bem, né? Então, é dessa forma que eu trabalho, né? Então aqui é meu espaço de trabalho, as impressoras, né? Eu falei já em outro vídeo, essa daqui tem mais de 60 mil cópias, essa aqui já tem mais de 30, aquela mais de 40, quase 50 mil. Eu já tenho trabalhado muito, são as impressoras boas, né? Mas sempre que é manutenção, né? Dá um problema, eu mesmo resolvo o problema quando tem jeito, né? Existem situações que dá para a gente consertar, existem situações que não, aí só outra, né? Mas tem trabalhado muito, já com certeza pagou já os valores, né? Essa aqui foi comprada no Piauí, né, de um amigo lá. Já tinha 1.500 cópias feitas, né, praticamente nova, né. Esta aqui foi comprada nova, né, essa daqui é a 32,50, essa aqui é 42,60. Né. Essa daqui o rapaz vendeu porque estava parado e estava entupido a cabeça de impressão. Eu comprei, consertei e está funcionando hoje, né. Eu já comprei com 3.000 cópias, hoje já está com mais de 30. Né. Esta daqui também foi comprada usada, né, de um rapaz lá de Ubajara. Na época ela tinha 3.000 cópias, hoje já está com mais de 60, né? Funcionando ainda, trabalhando muito bem, né? Embora já tenha um grande desgaste, né? Já demora um pouco mais a impressão a ser feita, mas está trabalhando ainda, né? Então esse é o espaço, né, de trabalho, né, fazendo aí a impressão desse material, que é o material que vai para a paróquia São João Paulo II, o material da Semana Missionária do Dízimo, né? Aqui nós temos 50 livros, 60 livros, né? Está sendo impresso mais, já foi entregue mais de 100, já finalizando esse trabalho, né? Daqui a pouco eu vou para o corte. Vou mostrar como que faz o corte, que já foi montado,
E como vai ser cortado? Aqui ele vai pegar 3 cortes, né? Pega um nessa lateral aqui, que as bordas estão desiguais. Pega um em cima aqui, né? E outro aqui embaixo, né? Para deixar tudo bem feito. Essa é uma guilhotina assim, industrial, ela corta em torno de 10 livros de cada vez, né? Cada livro tem 12 páginas com a capa. É o que a gente consegue colocar ali embaixo da lâmina para o corte. Então, esse é meu trabalho, expliquei um pouco sobre o problema da impressora, né? Não sei se vocês vão entender, espero que entendam, né? Estava trabalhando, fazendo esse trabalho aqui, borrando a folha, porém depois que eu fiz o corte das mangueiras de sucção ou de limpeza do sistema, ela parou, né, de jogar tinta de volta na cabeça de impressão, porque o sistema ele acaba dentro ficando tinta, né? Ou seja, quando faz a puxada de tinta da cabeça de impressão para cá, sempre fica tinta nas mangueiras, né? Então, como isso fica funcionando, rodando direto, então ele vai também jogar tinta de volta, né? Não muito, mas de pouco a pouco ele vai sujando a cabeça de impressão e isso vai ocasionando perda em trabalho, né? Porque borra todo o trabalho, fica horrível, né? E às vezes a gente pensa que está faltando tinta, porque tem hora que também faz a mistura de tinta ou a contaminação de tinta, né? Que ao jogar tinta na cabeça de impressão de volta, então automaticamente suja a cabeça de impressão e as tintas se misturam e traz um péssimo resultado de trabalho impresso.